Bom dia, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus, tudo bem com vocês? E hoje, mais uma vez, com o auxílio do meu fiel escudeiro Cafezinho, que tá uma delícia, eu vou discutir mais um tema importantíssimo a respeito de literaturas fascinantes que eu estou lendo e que eu senti esse desejo de compartilhar com vocês aqui no canal. Para quê? Qual que é a minha intenção de compartilhar a leitura dessas literaturas e o que eu extraí de mais importante na leitura aqui no canal com vocês, estar batendo um papo bem descontraído para que a gente possa, o quê? Qual que é a minha principal intenção? Crescermos juntos. Uma vez que você aprende uma coisa nova e essa coisa vai mudando a sua vida, você não quer guardar para si. E é isso que eu estou sentindo. Eu quero compartilhar essas literaturas com vocês para que a cada dia não só eu cresça como pessoa, como ser humano, como profissional, mas que todos vocês que estão ouvindo e que são fiéis aqui no canal possam entender a real mensagem que a gente quer transmitir para que a gente possa mudar não só a nossa vida, mas a vida de todos os que nos escutam. E um tema muito importante que eu vou trazer aqui, eu vou trazer 6 regras de ouro para que a gente possa transformar o desejo em ouro, que é isso que ele chama no livro. E esses 6 pensamentos que a gente vai trazer, essas 6 ordens, essas 6 dicas que a gente vai trazer para vocês, é para que vocês venham materializar o desejo, para que esse desejo, por meio de uma repetição contínua que você vai fazer, que eu já vou te ensinar, fiquem ligados no canal, isso vai se tornar intrínseco a você. E você vai passar a trabalhar, você vai passar a viver em função da realização e da busca pelo seu desejo, pela realização do seu sonho. E eu espero que vocês continuem ligados, se inscrevam no canal, ativem as notificações e teremos mais novidade no canal. O conteúdo está riquíssimo. Eu tenho me dedicado muito nesses estudos para que a gente possa crescer, que a gente possa aprender. É muito importante a gente aprender de uma forma a organizar a nossa vida. Por quê? Se a gente tem uma vida organizada, uma vida com planejamento, automaticamente a parte com que a gente administra nossas finanças melhora, a parte com que a gente administra os nossos relacionamentos interpessoais melhora e a sua vida, em qualquer âmbito que você pense, ela vai melhorando de uma forma geral. Então, o nome desse capítulo é o capítulo 3 dessa literatura que a gente está abordando, Quem Pensa Enriquece, o Legado de Napoleon Hill. O capítulo 3 se chama Desejo. E desejo nada mais é do que aquilo que ele aborda muito bem no início do capítulo através de uma simples frase que pode parecer simples, mas que pode trazer para nós exatamente muito significado. E qual que é o significado? Qual que é essa frase que eu quero passar para vocês? Que desejo é o primeiro passo rumo à riqueza. Então, se você quer ser próspero, se você quer alcançar riqueza, tenha um desejo. Por quê? Como eu sempre digo nos vídeos, não adianta você partir para um objetivo sem você ter uma origem. E a origem da partida para esse objetivo tem que ser o desejo. Você tem que desejar ardentemente uma determinada coisa para que você possa correr atrás dessa coisa e você venha ter um objetivo principal definido para que ele venha motivar a sua caminhada. Então não percam, ativem as notificações, curtam, se inscrevam no canal, mandem para o maior número de pessoas que vocês conhecem para que a gente possa ajudar não só a gente, mas para que a gente possa ajudar muitas pessoas. Você sabia que você pode ser um instrumento para a transformação da vida de muitas pessoas? Pode sim. É basicamente baixar um vídeo desse e enviar no WhatsApp para uma pessoa para que ela possa aprender com o canal e que a gente possa enriquecer juntos, certo? Então, fiquem ligados aí. E para começar o vídeo, eu quero trazer uma
fantástica conclusão que Napoleon Hill teve sobre aquela história de Edwin C. Barnes, que eu contei no último vídeo. Vocês se recordam? Vou estar trazendo brevemente aqui. É basicamente aquele homem que não tinha muito dinheiro, ele não tinha negócios estabelecidos, mas ele um dia, ele desejou ardentemente conhecer Thomas Edison e se prontificar para ser sócio dele. Então, o que Napoleon Hill concluiu com essa história? Que na época em que Edwin C. Barnes chegou em West Orange, que era a região de Nova Jersey, onde Thomas Edison tinha um dos seus mais famosos laboratórios, que ele bateu na porta e disse: eu vim conversar de negócios com Thomas Edison. Olha que ousadia. Ele não tinha negócios estabelecidos, ele não tinha dinheiro suficiente e não tinha muito menos moral para estar ali conversando com o maior inventor de todos os tempos, mas ele tinha um desejo ardente. E é isso que eu quero transmitir para vocês. Se aquilo que você deseja fazer é uma coisa lícita, é uma coisa certa, e você desenvolve um desejo ardente para a realização daquele objetivo principal, corra atrás dos seus sonhos. E a primeira coisa que você tem que ter é acreditar que você pode, acreditar que você tem os recursos necessários para, uma vez que o desejo está desenvolvido, você correr atrás do seu objetivo principal. E a conclusão que Napoleon Hill trouxe sobre aquela história de Edwin C. Barnes é o seguinte: que quando ele saiu de casa em direção ao laboratório de Thomas Edison, ele não foi com o intuito de autopiedade, aquele intuito de ter pena de si mesmo, de chegar na porta de forma humilde e dizer: olha, eu vim ver se Thomas Edison pode e é capaz de me oferecer qualquer emprego. Certo? Então ele não foi com esse propósito, ele tinha um desejo ardente, ele sabia que ele tinha recurso, ele sabia que ele tinha capacidade, ele tinha no sorriso uma verdade, que foi aquilo que Thomas Edison percebeu. No último vídeo eu conto a história completa, então para a gente não perder tempo, vão lá no último vídeo, assistam, curtam, para que vocês possam entender a história por completo. Mas o que eu quero basicamente passar aqui é a conclusão que Napoleon Hill teve. Ele não foi com aquele sentimento: eu vou ver se Thomas Edison me dá qualquer emprego. Não, ele foi com o seguinte sentimento, e essa frase é maravilhosa, essa frase você tem que ter todos os dias ao acordar, ao sair de casa. Ele foi com a frase, com um desejo ardente, com um sorriso no rosto, com o peito aberto, ou seja, já sabendo aquela frase que a gente conhece. O não a gente já tem, então a gente tem que buscar o sim. A frase que me chamou a atenção na conclusão de Napoleon Hill foi o desejo que Edwin C. Barnes tinha, e ele saiu de casa com esta seguinte conclusão: eu não vou pedir um emprego qualquer, mas eu vou me apresentar a Thomas Edison e eu vou falar com ele que eu cheguei para desenvolver os negócios com ele. Você tem noção disso? Você tem noção que ele saiu de casa com um propósito não de trabalhar para Thomas Edison, mas de trabalhar com Thomas Edison. Então entenda isso, procure agradar o seu chefe, procure fazer muito mais do que aquilo que exigem que você faça, mostre mais serviço. Napoleon Hill, ele mesmo tem uma frase que diz: faça muito mais do que te pedem, e um certo ponto dali para frente na sua caminhada, você vai ser remunerado por muito mais do que faz. Então pense nisso. Para com esse pensamento: mas eu não ganho para isso, eu não vou fazer além do que me pedem. Está totalmente equivocado. Você nunca vai crescer, você nunca vai receber uma promoção e vai sempre viver na mesma vida. Então pense nisso.
entenda que se você quer fazer algo que é certo, algo que é lícito, corra atrás dos seus sonhos. Você tem potencial para isso, você não vai desistir na caminhada e por mais que as derrotas temporárias surjam, não dê ouvidos às pessoas que não têm coragem de correr atrás dos seus objetivos. Sabe por quê? Porque elas não pegaram a visão que o fracasso pode trazer sementes de oportunidade. Então, aproveitem bastante o conteúdo, vem muito mais por aí, o vídeo não terminou e vocês não perdem por esperar, tem coisas maravilhosas vindo aí. Então vamos lá, as 6 regras, as 6 maneiras que a gente pode ter de transformar o desejo em ouro. Eu sei que vocês estão ansiosos por esse conteúdo, vocês não perdem por esperar, é algo que vai impactar a vida de vocês, mas eu garanto, vai impactar a vida de vocês a partir do momento que vocês fizerem o que eu pedir para vocês fazerem. Então, primeira regra, registre mentalmente o valor que você deseja, entendeu? Receber em determinada data e anote este valor. Primeira regra, registre mentalmente o valor exato que você deseja ter e anote este valor, certo? Por que isso? Porque você vai começar a materializar o seu desejo. Muitas das vezes o desejo, ele não é traduzido em prática, por quê? Porque ele não é materializado, ou seja, é só um desejo. Muitas das vezes você se distrai com outras coisas no meio do caminho e esquece daquele desejo. Aí um certo ponto, quando a vida te pressiona, quando você tem alguma conta maior, você lembra daquele desejo, só que aí já passaram 5 anos. Então entenda, registre o valor exato do desejo em valor monetário, em dinheiro que você deseja ter e anote tudo isso. Esta é a primeira regra para transformar o desejo em ouro. Segunda maneira de transformar o desejo em ouro é determine o que você vai dar em troca, ou seja, determine o que você busca alcançar com esse valor que você acabou de definir e anotar. E o que é isso? Para de entender que, eu vou tentar fazer isso e o que eu vou dar em troca? Eu vou fazer algo a troco de nada, nem pensar. Que você possa entender o seguinte: nós devemos trabalhar com recompensas. Então, estabeleça pequenas metas. Dentro desse valor que você colocou, estabeleça pequenas metas, ou seja, quando você alcançar aquela pequena meta, se presenteie, se recompense, para que o seu corpo possa entender que os degraus estão sendo avançados, que os tijolinhos estão sendo construídos. Entenda isso. Determine o que você quer fazer com esse dinheiro que você está planejando. O intuito seu é a liberdade financeira, é não depender de um patrão futuramente, é ter a sua liberdade para fazer o que quer, comer o que quer, pagar o que quiser e muitas das vezes não depender de auxílios e tudo mais. Então estabeleça e muito importante na caminhada, estabeleça pequenas metas. Alcançou a pequena meta, entenda que você tem que se presentear. O que acontece, por exemplo, com um animal quando ele é domado, por exemplo? Vamos supor num circo, na época que tinham animais e eles eram domados, ou mesmo um cavalo, por exemplo, que é adestrado. Entendeu? O que acontece? No momento em que um cavalo é adestrado, a partir do momento que ele cumpre metas pequenas, vamos supor, o adestrador quer que o cavalo sente. Então ele cumpriu uma pequena meta. Depois que ele sentou, ele não parte direto para outro exercício, ele não parte direto para outro comando. Vocês sabem o que ele faz? Ele dá algo em troca, ele dá uma recompensa. Então, de certa forma, o nosso corpo ele merece também pequenas recompensas para que no trajeto para o objetivo final, a gente possa entender que o caminho está sendo trilhado corretamente, certo? Não percam esses princípios.
Agora nós vamos para o terceiro princípio, fiquem ligados. Esse terceiro princípio para transformar o desejo em ouro é extremamente importante. Por quê? Porque é uma data definida. Não adianta você estabelecer um objetivo, você estabelecer um desejo e não ter um tempo para cumprir esse desejo. Porque senão você não está saindo de lugar nenhum e você não vai dar em nada. Então, primeiro, estabeleça exatamente o valor e anote. Segundo, ofereça pequenas recompensas no meio do caminho. Para de achar que o investimento no seu eu do futuro é algo de nada em troca. Não, nas pequenas recompensas, divida a sua meta final em várias metas pequenas. E durante o decorrer do caminho, vá se recompensando, vá reconhecendo o seu esforço, vá se parabenizando. E quando chegar nessa data definida, que você também tem que anotar, entenda, você foi um vencedor. Mas por que você foi um vencedor? Porque você teve planejamento. A vida sem planejamento, ela vai chegar lá na frente e não vai dar em nada. Então a gente tem que ter planejamento. Ah, Matheus, mas eu já estou muito velho. Eu já não tenho tempo para fazer mais isso. Quem disse isso? Não existe idade para a gente começar a se planejar, mas existe momento em que a gente não se contenta com a vida que a gente está vivendo e quer mudar de vida. E é este momento que você está, se você está atendendo esse pedido e se você está assistindo esse vídeo. Uma vez que você se incomoda com essas coisas que eu estou falando, uma vez que você não está fazendo, passe a fazer. E você vai ver que, independente da idade que você está, a sua vida vai começar a mudar. E isso pode, inclusive, te gerar uma longevidade. Então, estabeleça uma data definida para o seu propósito final. E você vai ver que as coisas começarão a dar certo e fluir na sua vida. Agora, vamos parar para refletir. Adianta eu ter um valor definido lá no futuro? Adianta eu estabelecer pequenas metas para eu me conceder recompensas para que eu possa ficar satisfeito que o caminho está sendo feito? Adianta eu estipular uma data definida sem eu ter planejamento, que foi o que eu acabei de fazer? Então planeje tudo. Para de pensar que as metas, os objetivos, eles devem, por exemplo, eu tenho um objetivo, o objetivo é esse. Agora vem a segunda pergunta, o que você vai fazer para conseguir chegar no objetivo? Entenda isso. Planejamento é tudo. Anote no papel o que você vai fazer para conseguir passar esse labirinto inteiro do seu local de origem até o seu local de destino. O que mais faz sentido na caminhada é a forma como você vai ligar o ponto A ao ponto B. Esse é o mais importante. Por quê? O planejamento correto e o ensinamento correto, ele vai inclusive diminuir a trajetória até o sucesso. Vocês sabiam disso? Então, se você quer ter uma trajetória rumo ao sucesso, rumo à riqueza encurtada, entenda, você tem que buscar conselhos de pessoas certas, você tem que se planejar da melhor forma, você não tem que tomar decisões por impulso, você não tem que ser tão propício a tomar decisões por impulsos que o torna sujeito a cair em muitos golpes. Você tem que pensar de forma mais racional, deixar de viver muito pelas emoções e passar a ter um planejamento definido, ou seja, planeje a sua vida. Entenda que a sua vida, ela é algo de mais valioso que você tem. Então, se você tem um local que é um ponto de partida, que é o desejo, e tem um objetivo que você já se estabeleceu e já anotou, que eu tenho certeza que vocês estão cumprindo as metas que eu estou falando nesse vídeo, para que a sua vida dê certo, agora cabe a você traçar uma linha de preferência reta que una esses dois pontos. Agora, se não for uma linha reta, eu vou desistir? Não. E sabe por que essa linha
pouco provável ser a reta, porque no trajeto você terá sim fracassos. Eu em momento nenhum poupei você dos fracassos ou das derrotas temporárias, mas você tem que ter um desejo tão ardente, algo tão surpreendente, que realmente faça o seu coração acelerar pela busca desse desejo, que nada, absolutamente nada vai ser capaz de te parar nesse caminho. Tenha certeza que a sua vida vai ser mudada para melhor, e esse é o meu intuito nesses vídeos a cada dia. O quinto ponto, que é a regra rumo a transformar o desejo em ouro, é anote tudo, que é aquilo que eu te falei. O que vai adiantar você ter desejos soltos e planejamentos soltos na sua mente? Anote tudo. Ou seja, ande com o seu celular, bloco de notas. Então, por exemplo, vamos supor que você está no shopping passeando com sua família. Você em casa já traçou um planejamento no papel. Quando você está no shopping, você viu alguma coisa, você viu alguma reação de alguma pessoa que te deu algum insight para que você encurte o processo até a realização do seu objetivo. Pegue o bloco de notas do seu celular e anote. Quando chegar em casa, compare os planejamentos. Porque muitas das vezes, algo que você viu fora, algum conselho que você recebeu de determinada pessoa, você anotou. E por que eu peço para anotar? Porque nós não somos máquina, nossa mente, muitas das vezes, ela, por muitas informações que são oferecidas no dia a dia, ela acaba esquecendo as coisas. Então, anote tudo e você vai ver que na trajetória do seu sucesso, o que era para acontecer, por exemplo, em 30 anos, pode acontecer em muito menos tempo, porque o planejamento e todas essas regrinhas foram cumpridas na íntegra, certo? Agora, com relação à última, e eu considero a mais importante de todas. Por quê? Objetivo, desejo, sem proporcionar ao corpo um aumento, uma dopamina, deixar o corpo sedento pela realização desse objetivo, não vai adiantar nada. Então adianta você anotar, fazer as 5 primeiras regrinhas num papel e deixar o papel guardado numa gaveta? Não vai adiantar. Desculpa te falar, mas se você não cumprir as 6 regras na íntegra, você não vai alcançar sucesso. E qual que é a 6ª regra que eu falo que é a mais importante? É o seguinte: você tem que pegar esse papel que você anotou, você tem que pegar todos os planejamentos que você fez, você tem que pegar lá os desejos, primeiro, o valor exato que você deseja ter, segundo, as pequenas metas que você vai traçar para se recompensar, terceiro, a data definida para o alcance final desse objetivo e as datas definidas para as pequenas metas. Porque você vai ver uma trajetória muito importante e os avanços no meio do caminho. O quarto, que é o plano definido, por quê? Objetivo sem planejamento, você não vai chegar a lugar nenhum. O quinto, que é anotar tudo. E o sexto e mais importante, regra de ouro para transformar o desejo em ouro, para transformar o desejo em prosperidade e para trazer aquela prosperidade que você tanto almeja no seu pensamento para a realidade. Qual que é? Pegue esse papel que você anotou ou em qualquer lugar que seja, leia em voz alta 2 vezes por dia, pelo menos. Por quê? Se você anotar uma coisa e simplesmente anotar, você vai esquecer rapidamente. Agora, se num certo período você anota e lê 2 vezes por dia e fala aquilo em voz alta, o que vai acontecer? Aquilo vai se tornando medular, aquilo vai se tornando intrínseco. Aquilo, de certa forma, mesmo quando você esteja pensando em ir para outro objetivo, você vai ouvir a sua voz falando na sua cabeça naquele momento que você estava repetindo em casa, em voz alta. E aquilo não vai fazer você desviar o seu foco. Portanto, tenha um objetivo, tenha um desejo. Parta do desejo para o objetivo. Não se distraia no meio do caminho. Leia atentamente todos os dias.
repita em voz alta, você vai ver que a sua vida vai mudar para melhor e a riqueza, ela vai passar a sorrir para você. Entenda, você tem os recursos disponíveis, mas você precisa desenvolver um desejo ardente, que é o ponto de partida, o primeiro passo mais importante rumo à riqueza, e ter o objetivo principal definido. A partir desse momento, meu amigo, é planejamento. Entenda, você vai vencer. Conte comigo para a realização do seu objetivo. Se tiver alguma dúvida que ficou nos vídeos, comente aqui embaixo, compartilhe as suas dúvidas. Nós estamos aqui para crescer juntos. Como eu sempre digo no canal, isso não é uma via de mão única. Eu não quero simplesmente falar, mas eu quero interagir com vocês. Eu quero que a maioria das pessoas que estão assistindo o canal cresçam, enriqueçam e tenham as suas vidas mudadas para melhor, para que possam desfrutar de muitos momentos com sua família, de tranquilidade, sem preocupar com as contas que virão e ter uma certeza que Deus com certeza vai se agradar dessa sua atitude, porque você vai trazer um bom testemunho para Ele, certo? Tenha uma excelente tarde, um excelente dia, uma excelente semana. Chegamos no meio da semana. Ah, mas eu estou muito velho. Ainda dá tempo de começar. Não existe isso. Tem muita gente que já é avançado em idade. O termo que eu considero melhor é exatamente esse. Avançado em idade, não velho. Mas está, por exemplo, começando uma faculdade. Por quê? Porque ele tem um desejo e ele traçou um objetivo. E para chegar no objetivo, ele precisa passar pela faculdade. Então, não é tempo de parar, é tempo de acelerar, é tempo de dopaminar o processo. Corra atrás dos seus sonhos. Você pode, você consegue, você vai chegar lá. E eu quero estar junto com você, sabendo que eu tive pelo menos uma pouca parcelinha ali no seu sucesso profissional, como pessoa, como ser humano e em todas as áreas da sua vida. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, contem comigo. Aquele abraço.